noite. Gente, leiamos a questão. Um amor desse era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar, eu grito, eu quase morro. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre o relacionamento amoroso e o relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é a. Pessoal, esse exercício é um exercício que ele está no limite entre a interpretação de textos e o conhecimento literário. Por isso que a gente fala nos conhecimentos sobre os gêneros. O gênero poesia, o gênero música, que faz todo um jogo de sentido entre passagens e expressões para conseguir algum tipo de objetivo. Vejamos as alternativas, primeiro por aquelas que estão incorretas e depois por aquela que está correta, explicando o porquê estão incorretas e o porquê está correta. Primeira alternativa incorreta. Revelação da submissão da mulher à situação de violência que muitas vezes a leva à morte. Ele não está colocando em nenhum momento do texto que a mulher é naturalmente submissa e que isso pode levá-la à morte. Isso é um julgamento do enunciado, mas que não está posto no texto. Então você não pode apontar nada que não esteja diretamente justificado na própria escrita textual. Senão você estaria incorrendo numa superinterpretação. Logo, não é essa a alternativa. Segunda alternativa incorreta. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida que continuamente pede socorro. Ele não está colocando do pedido de socorro e nem necessariamente dessa necessidade de ouvi-la, mas principalmente há uma figuração desse eu lírico feminino que necessariamente entende que sofre por estar com aquela outra pessoa. Entende? Então aqui não há essa perspectiva. Outra alternativa é incorreta. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica que atinge um grande número de mulheres no país. Isso é uma necessidade do nosso mundo, uma necessidade do nosso tempo, que denunciemos quando a violência contra a mulher ocorra. Todavia, isso não está posto dessa forma no texto. Então, nós não podemos entender que aquilo que é uma necessidade de uma campanha contra a violência contra as mulheres seja associado de maneira absoluta num texto. O texto tem que nos dar índice. Então, lembrem-se do seguinte: eu só posso dizer que é real aquilo que está apresentado no texto. Tudo bem? Eu não posso inferir algo que não está ali de alguma forma explicitado. Outra alternativa incorreta é naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. Aqui você poderia titubear, não é? Porque sim, há de alguma forma uma relativa naturalização. Quando, por exemplo, ela fala um radar na pele, por exemplo, que o meu corpo sente. De alguma forma, essa figura, ela naturaliza, de alguma forma, esta sensação ou essa conduta de violência que sofre. Tudo bem? Simbolizado aqui no texto. Entretanto, não há nada de maneira direta que fale dessa sociedade patriarcal. Não é que nós estamos negando que essa sociedade patriarcal exista, mas é que isso não está explícito no texto. Por isso eu não posso inferir algo que não está explícito. Entende? A alternativa correta diz assim: exploração de situação de duplo sentido que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Percebam as passagens. Que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente, nem que eu queira, eu te apago da minha mente. E aí, na última estrofe, esse amor deixou marcas no meu corpo.
Se você pensar no sentido de que nós estamos falando de um texto que foi concebido como para participar de uma campanha contra a violência contra a mulher, né? Ou seja, que combata a violência contra a mulher, essas construções elas têm um duplo sentido. Porque essas marcas que podiam ser metafóricas no sentido de marcas no meu sentimento, marcas na minha memória, elas são associadas ao corpo e marcas no sentido de violência contra a mulher. Por isso, essa é a alternativa correta. O jogo textual está nessa construção de sentido, desses duplos sentidos de expressões que, no contexto de uma campanha, podem ser interpretados dessa forma. Dessa maneira, a resposta correta é a letra C. É isso. Pessoal, o nosso exercício ele se inicia por uma imagem. Vejamos a imagem. Essa imagem, ela é chamada de cabeça de touro, ela é de autoria de Pablo Picasso, um dos maiores nomes da chamada vanguarda cubista contemporânea, europeia, e ela é típica daquele jogo da cultura ocidental, do modernismo, da vanguarda, que é basicamente o quê? Nós vemos essa cabeça de touro simbolizada pela utilização de novos itens. Nós temos um guidão de bicicleta e nós temos um selim de bicicleta, né? Um banco da bicicleta. A associação desses itens de uma nova forma criam uma outra forma de encarar estes objetos, no caso, uma cabeça de boi, não é? Então, vejamos aqui o enunciado que diz: na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da... O que vai fazer com que a arte surja dessa junção? Então, vamos lá. Primeira alternativa incorreta, nós temos reciclagem da matéria-prima original. Você poderia se confundir aqui, porque sim, há uma perspectiva de uma nova utilização, todavia, não é uma reciclagem, porque ele não está reutilizando a obra, o material, por exemplo, numa nova bicicleta. Ele está aqui concebendo uma nova utilização, né? Um novo sentido dessa junção de itens. Portanto, não é reciclagem. Complexidade da combinação de formas abstratas, não é isso que faz com que a obra se ressignifique. Não é porque elas são combinadas que vai se tornar ali, por exemplo, uma combinação que é de caráter abstrato. Ela é bem concreta, inclusive, diga-se de passagem, né? São itens concretos combinados, tornando-se novas construções. Perenidade dos elementos que constituem a escultura. Nada ali é perene, tudo ali foi descartado e agora se reconcebe como uma nova forma, certo? Portanto, não pode ser. Fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Ela não é fragmentada. Na verdade, ela é unida para formar um novo item, mas isso aqui não é fragmentação. Portanto, a resposta correta diz mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Originalmente eles estavam numa bicicleta, agora eles são itens que representam uma cabeça de touro, logo uma obra de arte. Portanto, esta é a resposta correta. A resposta, portanto, fica a alternativa D. A nossa questão, ela começa com um texto. Vejamos o texto. Inverno, inverno, inverno. Tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte. Perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície. Fantasmas que a miragem povoam e animam. Tudo isso, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como vento, tudo isso é o frio inverno da vida. Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma, dos lugares onde a natureza dorme por meses à espera do sol avaro que não vem. Raul Pompeia. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética em que se observa a... Pessoal, nós estamos falando de um dos maiores nomes do nosso movimento realista, naturalista e com um aspecto impressionista, que é uma tendência na qual, por exemplo, o ponto de vista ele muda aquilo que se observa.
Então, por exemplo, há uma impressão direta da posição daquele que observa sobre aquilo que vê. É como se ele não tivesse o interesse de ter uma visão apenas realista, mas que ela fosse modificada pelo ponto de vista. Ou seja, cada indivíduo vê diferente dependendo de quem é este indivíduo. É nesse sentido. De alguma forma, essa passagem é evidente que ele usa uma prosa poética. O que seria prosa poética? A prosa poética é um texto em prosa, ou seja, tem parágrafos, ele tem um tamanho maior, ele tem bastante descritivismo, todavia ele usa expressões, sentidos, sugestões ou mesmo sonoridade que remete à poesia. Dessa forma, quais são as alternativas incorretas e qual é a correta para que nós resolvamos a nossa questão? Então, a primeira alternativa incorreta diz assim, desenvolveu na prosa poética em que se observa o quê? Alternativa incorreta. Imprecisão no sentido dos vocábulos. Os vocábulos não são imprecisos, eles são muito precisos. Então não é este aspecto, por exemplo, que é o que torna esse texto de uma prosa poética. A outra coisa, dramaticidade como elemento expressivo. Ele também não está usando da dramaticidade como sendo uma marca da prosa poética, porque a dramaticidade é típica, na verdade, da prosa teatral ou mesmo da prosa narrativa, né, do texto prosa regular, né, narrativo. Então não é este aspecto. Outra questão, objetividade em oposição à verossimilhança. Verossimilhança, que seria o pacto de leitura, não está em oposição com a objetividade. Inclusive, isso não está nem colocado na passagem aqui. Ele é um texto bastante realista. Ele faz um jogo diferente. Portanto, não pode ser essa alternativa. E valorização da imagem com efeito persuasivo. Ele não tem o objetivo de persuadir ou de convencer ninguém. Portanto, não pode ser essa alternativa. A alternativa correta diz: plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. Portanto, há um jogo sonoro, há uma imagem, uma concepção de imagens que chamam a atenção, e esse aspecto da imagem associado com a questão melódica, a sonoridade, tornam o texto de prosa aproximado com a poesia. É nesse sentido, tudo bem? Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Minha gente, o nosso exercício ele começa com duas imagens. Vejamos as imagens. Primeiro, nós temos uma fotografia do artista Jackson Pollock pintando um dos seus mais famosos quadros, né? Na verdade, é a técnica que o Pollock fazia suas pinturas, não é? Ele gotejava as tintas, fazia grandes quadros muito expressivos, muito grandes, de muitas cores. Isso ficou muito conhecido. Ele tinha que uma interação física praticamente, porque ele subia em cima desses quadros na hora que ele estava pintando, e isso tornava aquela situação bastante singular. E embaixo nós temos, por exemplo, uma retratação do Vic Muniz, chamado Action Photo, ou seja, já é uma ironia com a ação, por exemplo, da pintura de ação, que é o tipo de pintura que o Jackson Pollock ele cria, essa forma de conceber sua arte. Só que aqui, por exemplo, é uma pintura diferente, né? Aqui nós temos uma fotografia e em cima dessa fotografia foi concebido uma outra maneira, como se, por exemplo, uma quantidade de um item fosse jogado aqui. No caso, o próprio enunciado nos diz isso é chocolate. Ele recria a imagem do Jackson Pollock pintando com chocolate por cima dela. Ou seja, é uma retomada direta e a recriação a partir de uma outra técnica. Vejamos então o nosso enunciado que ele diz. Utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside em que medida a releitura do Vic Muniz ela é original? Vejamos as alternativas incorretas até que cheguemos na correta. Primeira alternativa incorreta diz: crítica ao advento do abstracionismo. Ele não está fazendo uma crítica ao abstracionismo. Não é nesse sentido em que ela é original. Inclusive, ele reitera o abstracionismo, inclusive fazendo com que o fundo fosse mais abstrato, algo que na original não era, certo? Portanto, não é. Outra alternativa incorreta.
Contraposição de linguagens artísticas distintas. Ela não é original porque ela é uma linguagem artística distinta. Inclusive, ela é uma retratação. Logo, ela é uma linguagem aproximada. Ela não é distinta no sentido da estrutura. É uma imagem que você veria tal como você vê a fotografia de cima. É uma fotografia com outro método, certo? Simplificação dos traços da composição pictórica. Não há simplificação. Inclusive, eles ficam mais complexos, porque esse tipo de construção é mais difícil de ser feita, afinal de contas, do que uma fotografia, que é só um clique. Reflexão acerca do sistema de circulação da arte. Ele não está refletindo sobre a circulação da arte, isso não está posto. Você não pode fazer uma superinterpretação do objeto. Que nos resta, então, a alternativa: a apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. É uma grande paródia. Por que é uma paródia? Ele usa dessa técnica do gotejamento para retratar aquele que usava essa técnica do gotejamento, ou essa action picture, não é? Essa a pintura de ação que o Pollock fazia, mas agora retratando o próprio Pollock. Ou seja, é uma retomada daquela mesma imagem por meio de uma técnica similar, só que agora retratando aquele que retrata. Isso é uma paródia irônica, cômica. Ele não está de maneira nenhuma desqualificando o Pollock, ele está fazendo uma homenagem, uma brincadeira acerca do próprio Pollock. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. É isso. Pessoal, então o nosso exercício ele começa com um texto. Leiamos o texto. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro e larga, dentro da solidão, corpo morrendo. Tudo isso te devo, e eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimentos sempre, e seria dezembro. Um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta de teus dedos, e tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio, umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. Hilda Hilst. No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Nesse processo, aflora o. Então, a nossa passagem é um texto difícil, de entendimento complexo da Hilda Hilst, uma autora importante na literatura contemporânea poética brasileira, na qual, por exemplo, esse eu lírico presente no texto, ele vai fazer uma apresentação, uma sequenciação, um inventário de aspectos que estão associados ao passado e ao presente, né? Que eles estão no passado, mas eles se espelham, né? Eles se projetam de alguma maneira no presente. E dessa maneira vai aflorar o quê? Vejamos as alternativas incorretas até que nós cheguemos na alternativa correta. Primeira alternativa incorreta diz: arrependimento dos erros cometidos. Não nos parece que há um arrependimento que seja projetado como principal ênfase. Me parece que a questão aqui é de um tipo de rememoração, né? De alguma forma, alguma coisa que ocorre e a modifica. Então, não. Outra alternativa incorreta. Desejo reprimido, convertido em delírio. Não há a perspectiva de um desejo que foi reprimido que se tornou um delírio. Essa alternativa, inclusive, foi muito polêmica, pois muitas pessoas, vestibulares, cursos pré-vestibulares e avaliadores apontaram como uma possibilidade. Ela é possível de interpretação, sim. Todavia, a análise do próprio Enem aponta que, no final das contas, o desejo aqui, esse desejo reprimido não se tornou necessariamente delírio, pois é muito mais presente a perspectiva que ela se deixou levar e alguma coisa a modificou, e que não necessariamente o que se modificou tornou-se delirante. Não é nesse âmbito. Outra alternativa incorreta. Mosaico de alegrias formados seletivamente. Não me parece que sejam alegrias. Isso não. Por isso que já está excluído. Outra alternativa incorreta. Cuidado em apagar da memória os restos do amor. Não há apagamento. Portanto, não pode ser essa alternativa. A resposta correta diz: amadurecimento revestido de ironia e desapego. Aquilo que era passado e chegou ao presente projetado foi amadurecido.
E, de alguma forma, há uma ironia fina, um desapego que se apresenta, por exemplo, nessas passagens. É nesse âmbito que está a nossa resposta. Por isso que a resposta correta é a alternativa B. A nossa questão, ela começa com um texto. Leiamos o texto. A viagem. Que coisas devo levar nessa viagem, em que partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Estrangeira do teu corpo, tão comum quantas línguas aprender para calar-me. Também quem fica procura um oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova e a travessia insone do desconhecido e a alegria difícil da descoberta. O que levas do que fica? O que do que levas? Retiro. A viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição, repercutindo a. Pessoal, aqui nós temos uma poesia bastante subjetiva que aponta para essa perspectiva da viagem, para essa noção, por exemplo, da sensação do indivíduo, desse eu lírico que vai se tornando cada vez mais só. Vejamos então as alternativas que se apresentam para nós. Primeiro as incorretas e depois a correta. Primeira alternativa incorreta diz: saudade como experiência de apatia. Ele não é apático, no sentido de a saudade o imobilizar. Não é isso. Logo, não é essa a possibilidade de resposta. Presença na fragmentação da identidade. Bom, sim, a identidade está fragmentada, é uma possibilidade que vocês poderiam apontar. Todavia, não é a presença dessa fragmentação apenas que está centrado. Há um movimento no texto, no qual há uma espécie de síntese, portanto não pode ser essa alternativa. Negação do desejo como expressão da culpa. Não há negação do desejo. Inclusive, não há uma expressividade dessa culpa por meio dessa negação. Isso não está posto. Você não pode inferir algo que não está no texto. Persistência da memória na valorização do passado. Não há também essa valorização do passado de modo absoluto. A memória talvez, mas não necessariamente valorização. A alternativa que nos resta é revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. Ou seja, de alguma forma, essa experiência da solidão faz com que ele tenha um caminho apontado no texto. E isso sim é uma alternativa possível. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. O nosso exercício começa com um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Vejamos o texto. É de morte, só vai. Morte, é de morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia, entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. O jornal era novo. Tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade, com balconista topless. Acabara mal. Morte, é de morte, está na plaqueta. Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma. Aqui nós temos um excerto de um texto bem bacana do Luiz Fernando Veríssimo, que é pautado numa dinâmica de comicidade. Comicidade pelos excessos, comicidade pela construção de uma imagem que supostamente seria elevada, mas ela é sempre banal e rebaixada. Isso são horizontes do texto. Vejamos então as alternativas incorretas e a alternativa correta ao final. Primeira alternativa incorreta diz: segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Não é, por exemplo, porque ele fala da descrição dos hábitos
que ela é cômica automaticamente. Os hábitos não precisariam ser. Todavia, há uma dinâmica diferente. Portanto, não é esta ordenação, essa sequenciação, perdão, que está apontando para a comicidade. Outra questão importante. A ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. O aspecto gramatical de o núcleo verbal ser o centro das informações não está posto aqui como sendo marca de comicidade. É claro que não. Inclusive é a situação que faz com que ela seja cômica e não necessariamente a disposição verbal. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Os períodos não são singularmente ordenados. Os períodos são postos de maneira bastante corriqueira. Não há aqui uma marcação que faça com que isso garanta a comicidade, na qual a estruturação seja a marca da comicidade. Seleção lexical na qual predominam informações redundantes. A redundância ela não é o centro da comicidade e nem há essa redundância tão marcada, com exceção de quando ele fala morte é de morte. Com exceção disso, não há redundância marcada no texto. A única alternativa que nos resta diz assim: sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Por exemplo, é absurdo ele era uma ótica que supostamente tem, e ele se relacionar com a vendedora em topless. Ou, por exemplo, seria absurdo, de acordo com a construção textual, as baratas carregarem a máscara que ele tinha no seu cômodo de trabalho. Logo, essa situação absurda que faz a comicidade centrar-se no texto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. O nosso exercício começa com um texto. Vejamos o texto. Menina. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano, não hesitava nunca nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava-a de como quem diz. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe. Intensamente agora, quase com fome, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve e... Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida, com uma voz sem timbre, tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada, com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando, desgovernada, sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... Bom, pessoal, aqui nós temos um texto muito bonito que vai conceber-se no entorno de um drama, de uma questão. E essa questão ela remete a um aspecto que está muito datado, né? De alguma forma, um evento ou uma prática social que está bastante datada. Vejamos as alternativas incorretas até que nós respondamos com a correta. Primeira alternativa incorreta diz: insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. Não se trata de nenhuma figura paterna no texto. Há inclusive uma admiração pela figura materna. Tudo bem? Outra alternativa incorreta. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Não há necessariamente uma associação da angústia. Há, na verdade, uma questão de um tabu social que está ali posto, de não falar sobre divórcio, entende? Outra alternativa. Relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. Não há conflito. Inclusive, tudo aponta para que essa mulher seja uma profissional. Logo, ela não está simplesmente trabalhando em casa, mas ela, de alguma forma, está rendendo sustento com aquilo que faz, com sua prática de trabalho. Outra alternativa.
expressão de dúvida existencial, de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono. Não há percepção de abandono algum no sentido da menina, talvez pela figuração da mulher. Porém, não há uma dúvida existencial. O que há mais é uma questão de um assunto que costumeiramente não se falava, que é o divórcio. A alternativa correta diz assim: representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. Um estigma social ou um tabu social, que é o caso do divórcio, que está sendo analisado pelos olhos de uma criança. Logo, isso é a alternativa correta. Portanto, a nossa alternativa é a alternativa D. Então, assim, gente, o nosso exercício, ele começa com um pequeno excerto de uma peça importante brasileira. Vejamos o excerto. Heloísa faz versos? Pinote. Sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa. Futuristas? Pinote. Não, senhora. Eu já fui futurista, cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo, arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Isso aqui é do Oswald de Andrade. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30, diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Bom, pessoal, aqui nós temos um excerto do Rei da Vela, que é uma peça que, na verdade, foi um marco na literatura brasileira modernista, de autoria de Oswald de Andrade, um dos maiores nomes da primeira geração modernista brasileira, geração de 22, mas que vai ser executada posteriormente, e inclusive como uma espécie de crítica ao Estado relacionado, por exemplo, à ditadura militar, que, entanto, essa peça foi duramente reprimida. Todavia, nessa passagem, ele vai centrar-se em algumas questões. Primeiro, nesse diálogo entre os personagens, nós temos a citação, por exemplo, de uma vanguarda moderna chamada futurismo. Essa vanguarda moderna foi uma vanguarda que acontece basicamente na primeira metade do século XX. Ela foi orquestrada primordialmente pelo Marinetti, pelo Filippo Tommaso Marinetti, na Itália, e ela representava a primeira das grandes vanguardas do século XX, que posteriormente nós teríamos o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, o expressionismo, que são vanguardas associadas a essa crise ou crítica da arte contemporânea. No caso, ele está falando do Brasil, do início do século XX, e ele faz uma ironia, dizendo que ele já tentou ser futurista, ou seja, tentou seguir a vanguarda futurista, só que no Brasil ele foi mal visto, mal recebido, mal interpretado. Ele trocou, então, o instrumento dessa construção técnica literária pela faca, e aí ele se tornou, aspas, passadista, ou seja, como se aqui no Brasil, naquele contexto, não se reconhecesse a inovação poética, mas sim a violência ou a força. Isso é uma ironia, evidentemente, isso é uma ironia que está apresentada no texto. Tudo bem? Nesse caso, de alguma forma, qual é a relação, que imagem que ele tem, a partir dessa passagem, do público leitor? Vejamos as alternativas incorretas para depois chegarmos à alternativa correta. Primeira alternativa incorreta, ele diz: eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. Bom, não é eclética, porque afinal de contas a população não recebeu bem quando ele mudou a sua postura, logo não é eclética. Nacionalista, ao negar modelos estrangeiros. Eles não negam porque é um modelo estrangeiro. Eles negam porque eles não reconhecem o sentido da arte, ou mesmo da literatura e da produção técnica. Preciosista, ao preferir modelos literários eruditos. Ele não diz que a população não o reconhece ou não o aceita pelo fato de que ele está fazendo algo que é inovador e eles gostam do que é clássico. É porque eles não reconhecem sentido naquilo. Portanto, não.
preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas. Primeiro que eles não estão dizendo, ele não diz aqui que a população, os leitores, não se interessam por ele pelo fato de que o futurismo seria simplista, mas porque eles não reconhecem o sentido na própria produção escrita. Logo, é anterior a isso. Portanto, a resposta correta, ela diz assim, conservadora ao optar por modelos consagrados. Quando ele fala modelos consagrados, estão no âmbito, por exemplo, de aquilo que é grandioso, aquilo que já está posto, aquilo que de alguma forma já chamava a atenção. De alguma forma, um tradicionalismo me parece mais evidente na passagem. Tudo bem? Por isso, a resposta correta é a alternativa B. Nós temos um pequeno texto que antecede a nossa questão. Vejamos o texto. 1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. 2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. 3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. 4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade, um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia. 5. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o círculo de sua órbita. 6. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência para aumentar o entusiasmo, fervor dos elementos primordiais. Filippo Tommaso Marinetti. O documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo que valorizam a... Bom, pessoal, nós temos aqui um excerto do Manifesto Futurista do Marinetti, que é a primeira das vanguardas modernistas ou vanguardas europeias do século XX, chamada de futurismo, e que aqui ele faz uma proposição acerca da crítica da arte passada, da arte tradicional, e aquilo que ele quer como modelo ou nova ordem artística. Destruição do passado, construção do presente pautado na máquina, na velocidade e no futuro. E isso são aspectos típicos do texto. Vejamos as alternativas incorretas e depois vejamos a correta. A primeira alternativa incorreta diz: composição estática. Não pode ser essa, porque afinal de contas ele está propondo a velocidade. Ele está propondo, por exemplo, o movimento, logo não pode ser. Suspensão do tempo. Não é suspensão do tempo, mas é o reconhecimento do tempo no sentido de sua velocidade. Logo, não é esta alternativa. Retomada do helenismo. Helenismo são valores clássicos, né, gregos, ou seja, ele não está propondo o retorno ao passado, mas o avanço em direção ao futuro tecnológico. Portanto, não pode ser. Manutenção das tradições. Não é manutenção, mas modificação das tradições. Logo, a nossa alternativa restante diz inovação tecnológica. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. É isso. O nosso exercício começa com um texto. Vejamos o texto. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com sua condição. Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Só somos conhecidas por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca a nossa passagem pelos pavimentos. A essa frustração correspondia um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. O simples nome já a deixava fascinada. Um termo francês, elegante, sofisticado. Um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Mas lembravam as outras lesmas, os escargots são comidos, enquanto nós, pelo menos, temos chance de sobreviver. Esse argumento não convencia a insatisfeita lesma, ao contrário.
preferiria exatamente terminar sua vida dessa maneira, numa mesa de toalha adamascada, entre talheres de prata e cálices de cristal. Assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante batavo, respondia, a travessa de porcelana é a única lápide digna dos meus sonhos. Moacir Scliar. Incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria que representa o anseio de. Pessoal, essa passagem desse texto muito legal, que é aquele que conta a história de uma lesma que deseja ser escargot. Lembrando que o escargot ele é um item específico da alta gastronomia de origem francesa. Então, ela se imagina a lesma no sentido de aquele animal rastejante, que de alguma forma representa o nojo, ou talvez, por exemplo, o baixo extrato da cadeia alimentar, etc., ela deseja, por exemplo, estar no mesmo lugar de um escargot, que é uma grande iguaria, seria uma figuração positiva desse fim de vida. Tanto que isso é irônico, porque afinal de contas ela deseja morrer, ou seja, ela deseja ter o mesmo destino que escargot só para ter um suposto prestígio social, o que soa de maneira irônica. Ao lado, é claro, de estarmos falando de uma lesma, que é um animal irracional, que tem desejos, sonhos, anseios. Isso é uma grande alegoria. A alegoria é toda uma construção para tratar, por exemplo, sobre outras questões ou outros aspectos. Ele não está falando de lesmas, ele está falando, na verdade, sobre pessoas que almejam grandiosidade indiferente às consequências desse almejar, inclusive a irracionalidade desta sensação de desejo. Tudo bem? É sobre isso que, na verdade, ele fala no texto. Por isso que é uma alegoria. A alegoria é uma história ou uma situação que é utilizada para simbolizar um conceito ou um desejo de outro âmbito. Tudo bem? Dessa forma, qual seria a nossa resposta correta? Primeiro, vejamos as respostas incorretas, as alternativas incorretas, até que nós chegaremos à verdadeira. A primeira alternativa incorreta diz assim: rejeitar metas de superação de desafios. Não é isso, né? Ele não está rejeitando uma meta, ele está, na verdade, concebendo uma meta, que inclusive é impossível. Logo, não é essa a alternativa. Outra alternativa incorreta: restaurar o estado de felicidade pregressa. Ele não está buscando alguma coisa que ele já viveu. Na verdade, ele nunca viveu e nunca viverá essa situação. Por isso que não pode ser essa. Outra incorreta: rivalizar com indivíduos de condição privilegiada. Na verdade, eles não têm uma condição privilegiada, concorda? Porque, na essência, eles morrem, eles são devorados, e ele não. Então, pensando na dinâmica do devoração e não devoração, ele está melhor. Então, não é necessariamente essa rivalidade numa situação melhor, mas é um desejo por alguma coisa diferente. Outra alternativa incorreta: valorizar as experiências hedonistas do presente. Hedonismo no sentido dos prazeres do presente. Ele não está valorizando os prazeres do presente, ele está supondo os prazeres de uma situação futura que é hipotética. Logo, não é essa a possibilidade. A alternativa correta diz assim: materializar expectativas de natureza utópica. Por quê? Ele tenta que seja real a utopia, ou seja, o desejo impossível de se tornar um escargot e de morrer numa mesa de uma toalha adamascada entre talheres e copos de cristal. Ou seja, no final das contas, é uma situação absolutamente hipotética, absolutamente utópica, porque ela não tem possibilidade de ser realizada, e é sobre isso, de modo geral, que o texto trata. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A nossa questão, ela começa com um texto. Vejamos o texto. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes. Antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares, o bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles, aconchegado entre o Engenho Novo e Andaraí. Foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos: cães soltos, moscas e morros,
uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados. Botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho, e um terreno enorme reservado para o cemitério, mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou, as ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir, para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas do sol. Os ônibus da volta do trabalho, sujando tudo de novo. O amor dos homens avulsos. Traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na. Bom, pessoal, o texto é um excerto bem bacana que vai fazer essa construção bem irônica, eu diria uma metáfora irônica sobre a origem dos bairros cariocas periféricos. No caso, ele fala do Queim, que é um bairro que, como ele mesmo diz, fica entre o Engenho Novo e o Andaraí. Ele faz toda uma construção que remete a essa grandiosidade da origem, mas rebaixando-a, de tal forma que ele associa situações banais, menores, de alguma forma cotidianas, a o que seria grandioso. Por exemplo, o ato de falar mal dos outros, o ato de, por exemplo, reclamar, o ato, por exemplo, que Deus criou a grandiosidade dos terrenos e depois os homens para varrê-los. Como se esse fosse o único motivo de se criar os homens, pensando dessa maneira. Portanto, há todo um jogo irônico na construção dessa retratação do local de onde esse narrador fala da sua origem, esse narrador em primeira pessoa. Tudo bem? Então, a ironia como um pano de fundo. Nesse caso, a nossa pergunta fala do sentido estético, ou seja, um dos grandes objetivos na concepção técnica desse texto. Qual é a fundamentação básica? Vejamos as questões, as alternativas que são incorretas, para depois chegarmos à correta. Vejamos. Primeira alternativa incorreta diz assim: excentricidade dos bairros cariocas de sua infância. São excêntricos, no sentido de são únicos, são particulares. Todavia, a grandiosidade aqui não está porque eles são excêntricos, mas é na maneira dele retratar, por exemplo, como eles são concebidos. Entende? Então, a retratação que está centrada aqui, ela faz todo esse jogo de marcação irônica de como eles são. Não são necessariamente lindos, não são necessariamente positivos, são engraçados, são cômicos. Por isso que não é essa alternativa. Outra alternativa incorreta diz assim: importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Ele não está falando dos fatos históricos como centro. Tanto que ele cria uma espécie de origem idílica, uma origem meio de sonho, meio religiosa, sabe, de um mito de fundação que não está posto, por exemplo, não está posta, né, diga-se de passagem, nesse plano historiográfico necessário. Outra alternativa incorreta. Diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos. Ele não fala da diversidade dos tipos humanos. Ele fala de pessoas de maneira meio genérica e geral. Logo, não pode ser essa alternativa. Então, ele não está individualizando, mas ele está generalizando. Experiência do cotidiano marcado pelas necessidades e urgências. Bom, ele não está falando necessariamente do plano das necessidades e das urgências. Perceba, o varrer, o falar mal dos outros não são necessidades e nem são urgentes. São, na verdade, banais, corriqueiros, cotidianos, menores. Justamente o oposto do que ele está dizendo. A alternativa correta diz assim: perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Quando ele fala, por exemplo, deste ambiente em que há um cemitério grande, a rua é suja e encardida, as pessoas falam mal das situações em que vivem e que falam mal dos outros, é claro que ele está ironizando esse plano, por exemplo, dessa caricatura que ele faz desse bairro e a caricatura, inclusive, desta origem supostamente grandiosa, mas que, na essência, ela é toda muito banal, muito menor, menos importante. Nesse caso, essa alternativa é a alternativa correta, porque ela faz, de alguma maneira, a representação dessa perspectiva irônica que está tão importante no texto que faz com que ele ganhe sentido.
Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A nossa questão começa com o seguinte texto. Uma ouriça. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera, se eriça, bélica e multiespinhenta, e esfera e espinho se ouriça espera, mas não passiva como ouriço na loca, nem só defensiva como se eriça o gato, sim agressiva como jamais o ouriço, do agressivo capaz de bote e de salto, não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto, se o de longe lhe chega em de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça, reconverte o metal hermético e armado na carne de antes côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. João Cabral de Melo Neto. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de. Bom, pessoal, esse exercício é um exercício muito interessante que parte de um poema do grande autor da terceira geração modernista brasileira, João Cabral de Melo Neto, chamado Uma Ouriça. Ele concebe, por meio de uma linguagem toda particular, essa associação do comportamento feminino ao encontro deste outro, desta figura que se aproxima dela. Se você chegar e perceber a sequência das expressões, ela, no início, essa figura feminina que está metaforizada no ouriço, lembrando o animal, o ouriço, aquele que tem os espinhos nas costas e tal. Num primeiro momento, ela se fecha e oferece os espinhos. Porém, até o final do processo, ela se abre para o abraço. Então, há um movimento no qual, no início, ela se coloca fechada, ela resiste, ela ataca de alguma forma, né, se protege, e no último momento, ela se dá o abraço. Então, há um movimento dessa figuração aí metaforizada pelo ouriço, no caso a ouriça, que está presente no texto. Tudo bem? Vejamos as alternativas incorretas para depois chegarmos à alternativa correta. Primeira alternativa incorreta diz assim: desconfiança consumada pela intolerância. Bom, de alguma forma, a gente não pode dizer que o movimento ali, ela chega da desconfiança e ela termina na intolerância, porque ela se abre, correto? Então, a intolerância manteria, então, essa distância. Isso não está posto no texto. Portanto, essa não é uma alternativa possível. Segunda alternativa incorreta. Irreverência cultivada na forma cautelosa. De forma cautelosa, perdão. Não é irreverência. Porque irreverência deveria ter algum aspecto semântico, alguma palavra, alguma expressão que apontasse para essa perspectiva de uma comicidade, de uma brincadeira de algum nível. Isso não está posto. Portanto, não pode ser essa alternativa. Tudo bem? O nosso distrator, ou seja, expressão que não pode ser utilizada de cara, seria irreverência. Outra alternativa incorreta. Inércia provocada pelo desejo platônico. Não é inércia porque ela age. Já teríamos aqui uma exclusão. E desejo platônico, platônico remete a essa ideia de não físico, essa ideia de não concreto. Isso não está posto, porque o abraço é algo físico. Logo, as duas expressões não fariam sentido. Outra alternativa incorreta. Obstinação traduzida em isolamento. Obstinação poderia até ser, né? Porque de alguma forma é alguma coisa que ela age. Todavia, não é isolamento, porque ela se dá o abraço. Então, o abraço é quando você permite que esse outro se aproxime. Logo, não pode ser essa alternativa. A alternativa correta diz assim: tenacidade transformada em brandura. Por quê? Tenacidade remete a este comportamento ativo dela, de agir constantemente ante aquilo que ela espera que acontecerá. Então ela é tenaz, ela é dura. Por outro lado, se converte em brandura porque ela se dá ao abraço. Ela se oferece ao final ao abraço. Daí ela se torna branda. Tudo bem?
Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa A. O nosso exercício ele começa com um excerto de uma música. Vejamos o excerto. Blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Cazuza. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Então aqui nós temos uma questão que poderia ser analisada no conteúdo de interpretação de textos. Todavia, ele também pode ser interpretado no plano da literatura. Por quê? Porque ele faz um jogo com a noção de gênero. Gênero é toda e qualquer construção de caráter literário ou não, mas que tem características que têm uma função social e que podem ser reproduzidas na história. E que essas características vão sendo naturalmente aclimatadas ou modificadas dependendo do momento histórico. Ele faz uso de uma música, portanto é um gênero literário por excelência, da simbolização e tal, associando pela maneira com que ele consegue construir com um outro gênero, que são das ladainhas. Ladainhas são gêneros textuais associados aos cultos religiosos e normalmente eles têm como foco a seguinte ideia: os fiéis, ou seja, as pessoas que estão ali devotas, elas destinam a sua fala à figura do divino, à figura de Deus, de Cristo, etc., fazendo algum tipo de solicitação, pedindo desculpas, e isso seriam as ladainhas. Isso é bastante visível pela maneira que ele constrói o seu texto, associando com estes outros textos das ladainhas. Quando ele fala, por exemplo, vamos pedir no sentido de nós que estamos aqui pedir a alguém. E ele fala de piedade. Essa representação é muito famosa em algumas canções, ou ladainhas, da liturgia cristã católica de modo geral. Além disso, ele usa dos vocativos. Quando ele fala Senhor piedade, Senhor vírgula, apontando que ele está falando diretamente com Deus. Logo, há um jogo intertextual explícito dessa canção com as ladainhas de caráter religioso. Tudo bem? Isso para nós é importante. Vejamos as alternativas incorretas e depois vejamos a alternativa que está correta. Vamos lá. Primeira alternativa incorreta diz assim: expositiva, por discorrer sobre um dado tema. Então, a sequência não é necessariamente expositiva. Ela aqui, ela faz todo um jogo dessa solicitação, desse pedido veemente. Então não é necessariamente uma exposição, por isso que não é essa alternativa. Outra alternativa incorreta: narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. Ela tem uma cadeia de ações, mas que não são numa ordem, no sentido de cronologia, que remeteria à narração, mas são uma ordem na ênfase do pedido. Não há uma hierarquia daquilo que é mais ou menos importante numa ordem, no sentido cronológico da palavra, portanto não pode ser narrativo. Outra alternativa incorreta: descritiva, por enumerar características de um personagem. Ela não está enumerando características de um personagem e não está fazendo uma descrição. Logo, não pode ser esta alternativa. Outra alternativa incorreta: argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Ele não está falando diretamente com o leitor, no sentido de argumentar sobre suas práticas ou mudança de posição. Ele está ironizando, de alguma forma, o mundo que se vive, associando o seu texto com a ladainha religiosa, fazendo uma espécie de zombaria daquelas pessoas que ele considera gente careta e covarde. Tudo bem? Portanto, a alternativa correta é a alternativa que diz injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Injunção ou injuntivo é aquilo que denota uma ordem ou um pedido enfático. É justamente aquilo que está explícito aqui nessa passagem. Quando ele faz esse pedido, quando ele chama a participação desse divino, que pede auxílio em decorrência de alguma situação. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa C. É isso, pessoal.
Estude.